Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional de desenvolvimento de sistemas. Professor Silvio que vos fala. Nossa unidade curricular é desenvolvimento de sistema, né? Programação e desenvolvimento de sistemas. Beleza? Estamos aí no nosso dilema, aí, na nossa trilha de estudo sobre dados do tipo texto, string, certo? Já havíamos falado disso na aula anterior, numa terça-feira passada, né? Tá? E vamos dar sequência aí. Na última aula nós falamos sobre temas e fazemos debate sobre Enem, né? Fiquei só um pouquinho triste que não caiu o tema, né, da IA no Enem, mas o conceito ali, o conteúdo ajuda de alguma maneira nós aí da área de programação, beleza? Nada é perdido, né? Tudo foi aproveitado lá, beleza? Espero que estejam todos bem, né? Que foram bem na prova, é cansativo, mas acredito que foram bem, que vocês são, né? São tudo alunos nota 10 aí, alunos inteligentes. Aí tem mais uma etapa ainda, né? Mas é isso aí. Vamos lá, sem mais delongas, continuar aqui o nosso lógica de programação de Python, dados do tipo texto, o tipo string. Nós usamos str para simbolizar aí o nosso string, nosso texto, nossos dados de texto, beleza? Aqui estão os operadores, né? As operações que nós usamos em Python. Upper, lower, strip, lstrip, rstrip, replace, split, join, start switch, end switch, find, count, isalpha, né, isadit, num, né, e isnumeric. São os numeradores de operações aqui, desculpa, numeradores não, operadores, né, que a gente usa com string, né, para deixar maiúscula, minúscula, repetir, concatenar e outras coisas mais, beleza? Contar, procurar, pesquisar e etc. Vamos dar consequência, depois vai ter uma atividade, na verdade é mais atividade agora essa aula de hoje, né, para a gente finalizar, aí tem 20 minutos aí, eu vou deixar vocês com o professor Juliano. Então, depois tem uma atividade para pesquisar cada operador desse aqui e dar um exemplo de cada operador desse. Primeiro a gente vai voltar aqui no nosso exercício, nossa atividade que a gente tinha programado, não deu tempo na aula passada. Não sei se chegaram a fazer, alguém aí conseguiu fazer ou começou a fazer. Eu lembro que a gente parou na última aula e a gente não finalizou isso aqui. O que vocês vão fazer aqui, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. É ruim não ver vocês aí. Criar um programa que peça para o usuário que informe seu nome, né? Então nós vamos ter uma variável aqui, nome. Beleza. Aí, em seguida, peça para o usuário informar o último nome, né? Então, seria uma variável sobrenome, né? Beleza? Aí você vê como que você vai dar um nome aí dessa variável aí. Mas é sugestível isso, tá? Fica bem sugestivo. Então, em seguida, o último nome, né? Então, nome e sobrenome. Então, tem umas variáveis aqui. Nesses dados aqui de variáveis, você vai captar dados do usuário. Então, você vai colocar uma função chamada input, certo? Então, vamos abrir o input e vamos digitar lá um texto dentro desse input aqui, né? Tá? O texto sugerido aqui seria: digite o seu primeiro nome. Pode ser assim, né? E o segundo sobrenome aqui é um outro input que a gente vai colocar nessa variável aqui para guardar outro tipo de informação, né? Que seria o sobrenome. Também sugestivo a gente colocar assim: digite seu sobrenome, tá? Então ficaria duas variáveis aí. Depois disso, dessas variáveis criadas aí, ele está pedindo para você informar qual o comprimento de cada palavra, tá? Qual o comprimento de cada palavra informado pelo usuário. Qual funções lá que a gente usa, né? Qual operadores aqui, função de operadores a gente usa para fazer essa contagem que ele está pedindo, né? Comprimento. O que vocês acham que usa aí? Ó, temos essas variáveis, essas operações aqui, esses operadores aqui. Um deles aqui, né, vai fazer a contagem para nós ali.
Na verdade, não é um daqueles operadores, ele é uma outra função que a gente usa para contar, né? As palavras. Lembra que a gente usou isso na lista? A gente usa len, né? Então a gente usa, por exemplo, eu preciso criar uma nova variável, comprimento, underscore, nome, por exemplo, né? Nome. Aí eu vou usar len para contar nome. Então seria isso que eu teria que usar aqui, tá? Então eu teria que usar uma variável com comprimento nome e uma variável comprimento sobrenome, né? Então são dois tipos de variáveis aqui. Então eu vou ter nessa atividade aqui uma variável nome, uma variável sobrenome. Vou pedir para o usuário digitar para mim os dados, vai ser armazenado no sistema, beleza? Depois disso eu vou criar uma outra variável comprimento do nome e mais uma variável comprimento do sobrenome. Duas variáveis usando aqui a função len, tá? Beleza? Continuando aqui, depois ele pede para concatenar, né, uma string e mostrar o resultado da concatenação aqui, tá? Então você vai somar os tamanhos e você vai ter mais uma variável aqui de soma, certo? Deixa eu só pegar aqui o meu mouse. Então nós vamos somar, né? Nós vamos usar ali a questão de soma de string. Então, o que a gente pode fazer? Criar uma quinta variável aí, né? Então a gente teria aqui, vou escrever aqui no contrapé aqui. Nome completo. Nome underscore completo, né? O que eu vou colocar nesse nome completo aqui? Né? Deixa eu apagar aqui um pouco do que eu coloquei aqui, senão não tem espaço para me escrever. Deixa eu apagar tudo. Beleza? Então, depois que nós criamos ali as variáveis, né? Então eu tenho nome, sobrenome, tenho comprimento, né? Comprimento underscore nome e comprimento underscore sobrenome. Beleza? E depois eu tenho aí mais a quinta variável, nome completo. Tá? Posso usar underscore aqui ou deixar tudo junto, tá? Você que decide aí. Comprimento, nome completo, você pode colocar também, tá? Coloquei nome completo, mas você pode colocar comprimento, nome completo. Tá? Essa variável aqui vai somar, então, a variável nome mais sobrenome. Você vai colocar exatamente como que está ali, nome mais sobrenome. Beleza? Vai fazer a soma aí dessas variáveis, tá? Bora fazer esse código lá, rodar? Estão me ouvindo bem aí? Estão me compreendendo? Então coloque lá o VS Code, abre o VS Code de vocês e faça essa atividade aí para mim lá. Então você vai fazer esse código aqui lá rodar e funcionar para mim. O que acontece dentro desse código aqui? Você vai usar o input, vai coletar os nomes e os sobrenomes do usuário, então são duas variáveis ali. Vai usar a função len para calcular quantos caracteres tem cada palavra e vai fazer concatenação ali, né? Mais, somar, né? Unir duas strings. Vai pegar duas variáveis que estão guardando duas strings com um espaço, né, no meio e vai somar elas, tá? A exibição formatada com fstring. Você pode usar aqui essa função aqui de formatação usando fstring. Mostra o resultado de forma organizada do teu código. Beleza? Estão me ouvindo? Estão me entendendo? Acho que tem 15 minutos aí para vocês executar aí, menos, né? Não é tudo isso, né? Alguns minutos aí para você executar para a gente finalizar a nossa aula, falta 15 minutos, desculpa. Eu acho que em 5 minutos aí vocês conseguem resolver essa questão aí, tá? Eu fiz meio junto com vocês ali, para vocês pegarem o passo a passo e entender aí. Vou continuar
porque tem alguns desafios ali que eu quero, na verdade, que esses desafios que vocês façam sozinhos, né? Esses aqui é a intenção mesmo de propósito aqui é fazer meio que junto com vocês aí para vocês tentar entender como que é a linha de raciocínio da montagem dessa sintaxe desse código aqui, né? Leitura de exercício, né? Interpretação aqui, a gente fez junto. Interpretar, como interpretar ali uma problemática, um problema, né? Igual a nossa aulinha de matemática, né? Temos um problema, temos que interpretar ele e trazer os resultados, né? A programação é a mesma coisa. Então a gente tem um problema, vai trazer aqui a resolução dele através de linguagem de código de programação. Tá? Vamos usar aqui somas dentro dessas questões aqui, só que de forma de código, né? Python faz isso através de algumas funções. Estamos fazendo isso da mesma maneira como você aprendeu matemática aí durante teu período aí letivo aí, beleza? Agora, vou mostrar para vocês como que ficaria o meu exemplo de saída ali, né? Então ali, ó, não sei se vocês conseguem enxergar legal aí essas cores, às vezes judia da gente, né? Então a gente tem lá, vai aparecer na tela, digite seu nome, vai escrever lá Ana, digite seu sobrenome, vai escrever lá Silva. Aí o que vai aparecer? A hora que imprimir essa saída, que esse aqui é um exemplo de saída, tem que aparecer assim para nós, ó. Comprimento 3, né, do nome, comprimento do sobrenome 5, nome completo é juntar, né, concatenar essas duas variáveis aí. Então o nome completo vai ser, né, o nome que está escrito aqui, nome completo é Ana Silva. E daí o complemento do nome completo, 9 letras, né? Então tá contando aqui, complemento de nome tem 3 letras, complemento de sobrenome tem 5 letras, nome completo é Ana Silva e o complemento do nome completo é 9. Essa aqui que é o final que eu quero que vocês imprimam para mim na tela, tá? Beleza? Entendido? Então, a hora que você rodar teu código, tem que aparecer nessa configuração aqui. Claro que você pode colocar o nome que você quiser, tá? Pode ser até o próprio seu nome. Vai contar, vai fazer a contagem do teu nome, do seu sobrenome, e vai fazer a soma dele na variável ali, usando a soma na concatenação aí da programação, usando funções de Python. Beleza? Deixa eu dar 5 minutos para vocês aí. Para vocês me responderem, para vocês me falarem que estão fazendo, ou conseguiram fazer. Ei, professor Juliano, como que tá aí? Veja se eles conseguem resolver essa questão aí. Na verdade, eu dei para eles ali, né? Eu quero só que eles executem aí as ideias dentro do VS Code para eles tentar entender, compreender um pouquinho melhor esse conceito aí, colocando a mão na prática, né? A gente já fala que se não colocar a mão na massa, não aprende, né? Só olhar é diferente de praticar, né? Praticar você consegue absorver melhor. Então, mesmo que eu dei ali as diretrizes, dei o caminho para eles ali, dei os nomes, eu quero que eles tentem, eu quero que eles coloquem a ideia no VS Code, rodem, imprimam esse resultado na tela e me falem, professor, deu certo, é isso aí, o resultado final foi esse. Beleza? Eu vou esperar vocês aí uns minutinhos. A nossa aula de hoje mesmo é assim, é isso mesmo, é muito, muito rápido, né? Não dá tempo muito, mas na sexta-feira a gente tem um tempinho melhor aí final, beleza? E daí, depois disso aí, que eu voltar com vocês, que vocês me mostraram o resultado, aí a gente tem um desafio, desafio 3, tá? Vou mostrar o desafio aqui para vocês aqui, vai ficar em aberto, esperando vocês terminar essa primeira etapa que eu pedi para vocês. O próximo desafio aí pode continuar desenvolvendo aí, só vão me escutando. O próximo desafio seria desenvolver um programa que testa suas habilidades com strings, né? Então, tudo que a gente falou de strings até agora, depois eu vou fazer mais exercícios. Daqui para frente agora, né, a gente está quase finalizando aí o trimestre, amanhã, sexta-feira tem prova, e nas próximas etapas a gente vai fazer exercícios, né, bastante lista de exercícios, fazendo aí esses desafios aí, usando todos os conhecimentos, as funções que a gente viu até agora, né. Então agora é mais prática do que mais conteúdo, né, não adianta mais agora colocar conteúdo novo para vocês. Alguma outra coisa vai aparecer no meio aí desses desafios, a gente vai explicando para vocês, vai ensinando, né? Continua. Mas acho que é mais ou menos por aí, né? Depois da prova, é isso aí de conteúdo, mais ou menos, que eu tinha preparado para vocês. A ideia aí básica, a estrutura lógica de Python foi dado para vocês. Eu acredito que vocês absorveram com excelência, né? Vamos dar uma confirmada na prova sexta-feira, só para finalizar. Mas eu acho que vocês desenvolveram bem aí essas habilidades aí.
Então a gente vai ter esse desafio aqui, depois desse primeiro que eu passei para vocês aí, que o Juliano está acompanhando vocês. Aí o professor Juliano está acompanhando vocês aí, ver se vocês vão conseguir desenvolver para mim. Imprimo na tela, já me mostra, já me fala que vocês conseguiram o resultado e a gente dá sequência aqui. Então, faltando aí 10 minutos para a aula, para finalizar a aula, a gente tentar começar mais esse desafio aqui. Quem terminou o primeiro desafio já começa esse aqui, então. Criar um programa que continua pedindo para que o usuário digite ali várias palavras, né? E faça uma soma ali, né? Concatene as palavras digitadas, separando-as por espaço, né? Então, se digitou lá laranja, banana, maçã, por exemplo, pode ir digitando, ele vai separando aí as palavras separadas, vão somando as palavras ali digitadas por espaço, ok? Quando o usuário digitar barra exit, né? Então você tem que tomar cuidado, o teu código tem que ter barra exit. Se você digitar só exit, se você colocar no código só exit, não tem problema nenhum. Só que daí o usuário vai ter que digitar exatamente o que você colocar no código. Então aqui no meu código eu pedi para digitar barra exit. Aí o programa deve parar, né? Então a gente vai usar aqui aquela função break com uma condicional ali, né? Usando toda essa estrutura aqui para guardar os dados numa lista. Vamos usar a lista aqui também. E quando ele digitar barra exit, vai parar de concatenar aí os dados, de somar, e vai mostrar o resultado da concatenação, beleza? Essa é a atividade de desafio para vocês aí. E é isso, vou deixar com vocês aí, professor. Vou deixar com você, professor Juliano, agora esses dois desafios aí. Tá? O primeiro está sendo feito aí já, e eu encaminhei eles de como fazer. Esse segundo aqui eu quero que eles mesmo se desenvolvam, né? Veja aí como que vai ficar a sintaxe, o que eles vão usar de funções, como que vai montar a condicional deles e o laço de repetição aqui, e como que eles vão fazer a condição de parar, o break. Tranquilo, professor Juliano? Então é isso. Nossa aula basicamente se resumiu nessas duas atividades para a gente fechar esse conceito aí. Tá bom? Vou deixar com você aí, então. Você finaliza aí com eles da melhor maneira que você achar aí. Eu vou finalizar a gravação aqui, mas eu estou aqui no chat aqui com vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode me perguntar, beleza? Então, da minha parte, seria para a aula de hoje, plano de aula de hoje seria isso aí. Perfeito? Então, aquele abraço, turma. Obrigado aí pela colaboração. Fica com o professor Juliano aí. Até a próxima. Um abraço.